pessoal, meu nome é Alex e a aula de hoje vai ser sobre radioatividade, um tema presente no cotidiano e também nos nossos vestibulares. Se você quer aprender um tema, vem comigo e se aproxime. Pera aí, pô, aí tu exagerou um pouco, né? Então, gente, eu vou ajeitar aqui para começar a aula. Vamos lá. Gente, vamos iniciar logo, depois dessa pancada, a gente ficou meio confuso, mas vamos iniciar falando sobre átomo. Por quê? O átomo faz parte do processo radioativo, então entender ele é uma base para entender radioatividade. Então vamos lá. O que é o átomo? O átomo é a unidade básica da matéria, ou seja, ele está presente em todos os locais, seja no seu celular, na TV, no tapete, o que seja, vai ter átomo. Beleza. E como é constituído o átomo? O átomo é constituído por duas partes, uma eletrosfera e um núcleo. Para os fenômenos radioativos, a gente entende que o núcleo é a parte principal. Então vamos dar um tapa na eletrosfera e esquecer ela por um tempo. Quando nos focamos no núcleo, a gente aprecia duas partículas, o próton e o nêutron. Eles se assemelham na massa, ou seja, a massa deles são próximas, mas a carga difere. O nêutron não tem carga e o próton tem carga, e é positiva. Beleza, gente? Guarde isso. A gente sabe também que o número de massa de um átomo corresponde à quantidade de nêutrons e prótons. Pronto, já sei disso. Agora você já se perguntou por que a massa elementar é fracionada, sabendo que a massa de um átomo é só somar a quantidade de prótons e nêutrons. E a gente sabe que não tem prótons, meio próton e meio nêutron, a gente só tem inteiros dele, né? Então, como é fracionado? O motivo é simples. Cada elemento químico, seja qual for, eles são representados por mais de um átomo, ou seja, não é um átomo de hidrogênio, e sim diversos átomos que representam o elemento hidrogênio. No caso em si, a gente tem três. Em vez de falar átomos, fala nucleidos. Os nucleidos são o próton, o deutério e o trítio. Qual a diferença deles? A diferença deles é apenas na quantidade de nêutrons. Beleza? Quando a gente dá ênfase em um elemento, a diferença é apenas a quantidade de nêutrons. Beleza, pessoal? Dos nucleidos. Então, o termo que a gente usa entre esse nucleído com outro, se a gente for comparar, eles são isótopos um do outro. Beleza? Fechou. Aí, com isso, a gente sabe que cada nucleído na Terra ele tem uma característica. Uns são radioisótopos e outros não. Qual a diferença? Os que não são aqueles que são estáveis. Os que são radioisótopos são aqueles que têm processos radioativos para se tornar estáveis. Dos três, apenas o próton é estável. O restante não é tanto. Os que são estáveis tendem a ter mais abundância. E os que têm processos radioativos tendem a ter menos abundância. Sabendo disso, eu falei o termo abundância. Então, não foi à toa. O motivo é que, para você ter a massa elementar, você considera a abundância de cada nucleído. Então, o que é a massa elementar? É a média ponderada da somatória do produto entre abundância e massa de cada nucleído. Ou seja, você pega o produto de massa, em vez da abundância do primeiro, soma com o segundo, com o terceiro e divide pelo todo e você obtém a massa elementar. Beleza, pessoal? Vamos seguir para entender outra parte. Beleza, pessoal? Cheguei agora e agora vamos explicar sobre a estabilidade nuclear. A gente sabe que no núcleo existe o quê? Duas partículas, o próton e o nêutron. Essas partículas sofrem influência de duas forças físicas, a força elétrica e a força forte. A força elétrica está relacionada à carga, então tem até um macete para ela. Sabemos que quando temos cargas iguais, ocorre uma repulsão, e quando temos cargas opostas, temos uma atração. No núcleo, só tem um tipo de carga, que é a carga do próton, que é positiva. Então, existe o que? Repulsão. Então, a gente considera a carga elétrica, ou a força elétrica, como uma força de instabilidade nuclear. Enquanto a força forte, que é uma força de atração, e não tem relação com carga, ela, não importa qual partícula está sendo interagindo, seja próton-próton, nêutron-nêutron, próton, ela vai ser de atração. Logo, ela é uma força que é considerada de estabilidade nuclear. Beleza, gente? Nesse gráfico aqui, a gente observa na parte vertical o número de nêutrons e na parte horizontal o número de prótons. E uma linha aqui, se você observar, tem uma linha que
considera o número de prótons e nêutrons iguais. Antigamente, tinha-se ideia de que quando tinha o número de nêutrons e prótons iguais, o núcleo era estável. Só que, depois de dados experimentais, observou que o número de nêutrons é maior que o número de prótons. Mas por quê? É necessário mais nêutrons para ter um núcleo estável. O motivo é que a força forte é uma força que tem pouco alcance. Então, mesmo que o núcleo seja pequeno, a interação das forças fortes é muito menor que o núcleo em si. Então, partículas, suponha, tem dois prótons aqui a essa distância. Para ter a força forte entre elas, não ocorre. Mas a força elétrica, sim. Porque a força elétrica é infinita. Ela alcança grandes distâncias. Então, como a força elétrica ocorre aqui de repulsão e a força atrativa não está, então, de certa forma, é necessário maior quantidade de nêutrons para que haja uma estabilidade no núcleo. E por isso é necessário a maior quantidade de nêutrons no núcleo. E a gente vê pelo gráfico. Depois do número 20, a gente observa que a quantidade de nêutrons tende a crescer. E tem uma situação aqui para vocês terem uma ideia. Quando temos 60 prótons, quantos nêutrons é necessário para estabilizar? Vemos aqui que é 80. Então, há 20 partículas a mais de nêutrons para estabilizar esse nuclídeo. Aqui ao lado você vê também que a cor preta, como eu já tinha falado, é a cor que é referente à estabilidade. E as outras cores são o tempo de meia-vida de cada nuclídeo. O tempo de meia-vida eu vou explicar depois, mas em suma, aquele que tem cor avermelhada tem maior tempo de vida. Ou seja, aquele nuclídeo que tem uma cor avermelhada aqui nesse gráfico, ele tem maior tempo de decaimento. Enquanto aquele que tem cor azulada perto de branco tem menor tempo de decaimento. Logo, é mais fácil que ele tenha processos radioativos se comparado àquele que está de vermelho. O vermelho tem aqui casos que tem até 10 a 14 anos para decair, enquanto outros, que é o branco para azulado, 10 a menos 8 segundos. É quase um nanosegundo. É muito rápido. Então, pessoal, já aprendendo sobre estabilidade, vamos para uma peculiaridade, que é o número mágico. E o que seria o número mágico? O número mágico é uma característica que ocorre naturalmente, em que certas quantidades de prótons e nêutrons causam uma maior probabilidade de existir nuclídeos estáveis. Vamos para um exemplo. Pego uma situação que tem 28 prótons. Qual é o elemento químico que representa isso? O níquel. Na Terra, o níquel tem 5 nuclídeos estáveis. Vamos para outro. Pego o hidrogênio. Quantos nuclídeos estáveis ele tem? Apenas um. É essa a questão. O número mágico ele dá essa característica de maior probabilidade de existência de nuclídeos estáveis na Terra. E qual a explicação teórica para isso? Baseado também na mecânica quântica, como ocorre com os elétrons, o núcleo ele tem níveis energéticos. Então, o próton e o nêutron têm níveis energéticos individuais. Mas observa que em certas situações, quando você tem níveis, não suponha, nessa primeira linha, eu tenho dois prótons, como está mostrando aqui, dá para botar 2. A distância desse nível para o próximo é muito alta, ou seja, requer muita energia. Devido a essa necessidade de energia, a gente considera que ele está numa concha de estabilidade. E essa concha de estabilidade permite que haja mais nuclídeos estáveis. Mesma coisa, quando chega aqui no 8, daqui para cá já tem 8 prótons. Então, para ele saltar para o próximo é muita energia. Então, ele prefere estar numa concha de estabilidade, tendendo a ter mais nuclídeos estáveis. Pronto, pessoal. Agora que você já sabe o conceito de átomo e núcleo, vamos entender o fenômeno radioativo. Temos aqui um núcleo instável. E sabemos que núcleos estáveis ele tende à estabilidade através da emissão de partículas ou ondas, que é o processo radioativo em si. O que ocorre no processo? Veja que ele está instável e emite essas partículas. Temos aqui algumas partículas, a alfa, a gama, a beta, o próton, o nêutron e o neutrino. O processo de radioatividade ele não ocorre de uma vez só, é gradativo, ou seja, não é igual que tem na figura. Primeiro temos um núcleo inicial que é chamado núcleo pai, ele emite uma certa radiação e se torna um núcleo filho, ou núcleo resultante. Esse núcleo filho ele pode também sofrer outro processo de radiação e assim por diante até chegar a uma estabilidade. Beleza, gente?
Agora que já entendemos o conceito de radiação, vamos compreender o processo de ação ou poder de ação das partículas emitidas e ondas emitidas no processo de radiação. Esse poder de ação está relacionado com a penetração de certa radiação nos materiais. Vemos aqui que a partícula alfa ele não consegue ultrapassar uma folha, mas não essas folhas aqui finas, em si uma folha mais espessa, como a de ofício. Temos aqui a partícula beta, que não consegue ultrapassar o corpo humano. Tem um raio-x, que ultrapassa o corpo humano, mas não passa o aço. Não é à toa que o raio-x é utilizado para a gente obter as imagens dos nossos ossos. Temos o raio gama, que não ultrapassa o concreto, e tem uma partícula de nêutron, o nêutron, que não ultrapassa o concreto também. E temos o neutrino, que não está sendo destacado, que ele passa por esses materiais, porque ele tem um pouco poder de interação com a matéria. Voltando. Além disso, tem uma questão que é muito importante, que é o poder de ionização. O poder de ionização é referente quando essas partículas ou ondas emitidas pelo núcleo, quando interagem à matéria, ela altera a configuração eletrônica, seja emitindo um elétron, ou seja, jogando um elétron da eletrosfera de um átomo, ou excitando esse elétron para um nível mais alto e depois reduzindo ele. Pode ser dessas duas formas. De todos os tipos de radiação, apenas o neutrino e o nêutron têm pouca interação com a matéria nesse quesito de ionização, porque eles trabalham mais com choque e não com questões de excitação eletrônica. É muito difícil ocorrer excitação eletrônica por nêutron no neutrino. Agora que já temos esse conhecimento, vamos fazer uma ilustração de 3 processos radioativos. Então, vou explicar dos 3 tipos de radiação principais, que é o alfa, beta e gama. Qual a diferença dos tipos de radiação? A radiação de emissão da partícula alfa, ela se caracteriza o quê? A partícula alfa se caracteriza o quê? 2 nêutrons e 2 prótons. Então, essa presença de 2 nêutrons e 2 prótons faz com que ele se assemelhe com um núcleo. Então, quando ele interage com a matéria, ele tem a característica de capturar esse elétron da matéria e se tornar um átomo de hélio. Por isso que ele é bastante ionizante, mesmo que tenha um poder de penetração baixo. Quando você vê a equação que tem a emissão de um alfa, você vê sempre que o núcleo resultante é sempre a subtração de 4 de massa e 2 de carga do núcleo inicial. A emissão beta se caracteriza por partículas que não têm massa, mas têm carga. Tem 2 partículas com essa característica, o elétron e o pósitron. Como vou saber qual é o tipo de emissão? Dentro do núcleo a gente sabe que tem o nêutron e o próton. E esses dois são formados através de quarks, up e down. Quando altera a mudança, quando tem uma mudança entre um quark up para um quark down ou o contrário, há a mudança de um nêutron para próton para o nêutron. Mas como vou identificar isso? É assim. Quando há a transformação de um nêutron para um próton, há a emissão de um elétron, ou beta negativo. Quando tem a transformação de um próton para um nêutron, há a emissão de um beta positivo ou pósitron. O V se chama neutrino e o V traço são neutrinos, são 2 partículas distintas. E outro tipo de transformação que envolve beta é a captura eletrônica. É quando o núcleo está instável, ele captura o elétron mais próximo dele, que é o que tem menor nível de energia, e ao capturar, ele transforma um próton em um nêutron. Beleza? E o último tipo de transformação é o gama. O gama comumente ocorre depois de uma transformação beta ou alfa, porque ele tira o núcleo no estado excitado para um estado de menor energia. E por isso não altera a massa e nem a carga. Pronto, pessoal, agora que já entendemos os tipos de radiação, vamos compreender sobre o decaimento qualitativo. Mas o que seria isso? São todos os processos que determinado nuclídeo, que é um radioisótopo, realiza até se tornar estável. Beleza? No gráfico aqui à direita, ele está relacionando o número de prótons com o número de nêutrons. Nêutrons na vertical e prótons na horizontal. Nele está destacado o primeiro tipo de radiação que cada nuclídeo, ou na verdade, radioisótopo realiza para obter uma estabilidade. Beleza?
vemos aqui o seguinte. Aquele que está de azul, ele representa uma emissão beta negativa, que é a emissão de elétrons. Sabemos que a emissão de elétrons representa o quê? Isso, a transformação de um nêutron em um próton no núcleo. E o laranja? O laranja ele descreve a transformação de um próton em um nêutron. Que é o que essa emissão, gente? Um pósitron. Então, o laranja são nucleidos que a sua primeira emissão está relacionada a um pósitron. O amarelo representa a emissão de alfa. O verde, fissão nuclear. E o roxo, temos o nêutron. O preto são os nucleidos estáveis, que não realizam radiação. Beleza? Além disso, vemos que no gráfico há umas características legais. Primeiro, vamos ressaltar aquele que já foi ressaltado, que é o que... Vamos ressaltar aquele... Primeiro, vamos ressaltar aquele que já temos... Primeiro, vamos ressaltar um que a gente já entendeu no outro gráfico, que é em relação ao número de nêutrons. Que depois do 20º, a tendência da quantidade de nêutrons aumentar para conseguir uma estabilidade, seja esses nucleidos radisótopos ou não. Também verificamos que no 82, ou seja, no chumbo, o elemento chumbo, após ele, todos são radisótopos na Terra. Ou seja, todos os elementos pós do chumbo são radisótopos. E a maioria sofre processos radioativos de emissão de alfa. Ou seja, eles tendem a emitir 2 nêutrons e 2 prótons. Beleza, pessoal? Além disso, tem uma curiosidade que é em relação à ilha de estabilidade, que é uma teoria que se baseia naqueles números mágicos. Eles descrevem que núcleos pós-urânio, ou seja, núcleos depois do elemento urânio, podem ter maior estabilidade se adicionarmos uma certa quantidade de nêutrons. Beleza? Agora que entendemos o decaimento, vamos entender o decaimento de forma quantitativa. Antes disso, é bom salientar que é quase impossível determinar o tempo que determinado núcleo vai decair. Isso porque o núcleo é um átomo, e os átomos eles trabalham com o modelo quântico, que é um modelo probabilístico. Então é quase impossível você saber o tempo em que vai decair um núcleo exatamente. Então o que ocorre? Quando aumentamos a quantidade de matéria de determinado núcleo, ou seja, aumentamos o número de mol deles, ocorre uma aproximação. E dessa aproximação a gente consegue ter o quê? Uma constante de decomposição ou de decaimento. E dessa constante de decaimento conseguimos o tempo de meia-vida. A constante de decaimento ele é para cada nuclídeo, ou seja, cada nuclídeo tem uma constante de decaimento. Beleza, gente? Existe uma fórmula que podemos relacionar o número de radisótopos iniciais com o número de radisótopos finais depois de um tempo. Beleza, agora que eu expliquei o que é o tempo de meia-vida em si. O tempo de meia-vida é um processo em que está relacionado à perca da metade da quantidade de certo nuclídeo. Ou seja, se eu perco a metade em determinado tempo, é um processo de meia-vida, o tempo de meia-vida. Passou esse tempo, eu vou perder a metade da quantidade de matéria ou nuclídeo. Então, quando eu estou falando que é a metade, em vez de ser n aqui normal, o n final, eu vou botar n0 sobre 2, porque sempre é a metade. Então, quando eu faço o cálculo substituo esse n por n0 sobre 2 e faço as transformações dos cálculos aqui na equação, obtemos essa relação. T1 sobre 2 igual a 0,693. Esse 0,693 vem de ln de 2 dividido por k, ou seja, pela constante de decomposição. Ou seja, o tempo de meia-vida também está relacionado com a constante de decomposição. Então ela independe da quantidade de material. Ou seja, não interfere se eu tenho 100, 200, não interfere. O que interfere é apenas a constante de decomposição, que é de cada nuclídeo. Beleza, gente? Pronto, pessoal. Agora que terminamos os assuntos, vim trazer algumas curiosidades. As curiosidades em relação à utilidade de certos radioisótopos no processo do nosso cotidiano. Temos aqui 8 exemplos.
Primeiro começa com trítio, que é utilizado no traçador bioquímico. Temos um que é o mais famoso, eu acho, que é o carbono 14, que é utilizado na datação arqueológica, ou seja, ele é através das ossadas podemos determinar o tempo que aquela espécie viveu na Terra. Temos o fósforo 32 para o tratamento da leucemia, que é relacionado ao sangue, né? O potássio 40 para a datação geológica, porque ele é utilizado na datação geológica, o carbono não. Veja o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida do potássio 40 é muito alto, ou seja, o seu processo de radiação é muito longo, demora muito para ocorrer. Então, ele é muito utilizado para datar questões de processos geológicos ou do universo. Temos também o cobalto 60, que é o tratamento do câncer, tecnésio 99 para a varredura do cérebro, iodo 123 para a questão da tireoide, que está por aqui, e urânio 235 para reatores nucleares. Vejam também o tempo de meia-vida, que é muito interessante essas questões. O tempo de meia-vida do urânio e do potássio é muito alto, enquanto o tecnésio é muito baixo, ou seja, ele emite uma radiação gama, outro tipo de radiação, para conseguir se estabilizar em 6,1 horas. Beleza, pessoal? Mas basicamente é isso. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, compartilhe ou comente alguma dúvida que tenha. Qualquer coisa também, se tiver com dúvida, repita o vídeo até compreender. Mas caso, pode comentar. E é isso. Obrigado por assistir. Falou.